Vamos lá, meus meninos e minhas meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, não se esqueçam, o curso do Zorubabel, link na descrição, curso de programação, principalmente para quem está começando. E também tem o meu canal secundário, né, que é o Zurubando. Aqui o link também tá na descrição do vídeo, tá? Mas aí é mais opinião minha, né? Eu falo um pouco sobre política, etc. Se você não gosta desse papo de retardado, que é exatamente o que eu fico falando, né? Então, continua aqui, que aqui eu só vou falar de aula, tá? Agora, a partir de agora, eu vou jogar todos os meus outros vídeos lá, por mais que me dê tentação de jogar nesse canal aqui, porque é nesse canal que a galera acessa. Enfim, vamos lá. Agora nós vamos começar a falar sobre classificação, né? Nós vamos falar sobre algoritmos de classificação agora. Então, nos vídeos anteriores, né, na semana 2, na W2, nós tínhamos o que? Nós tínhamos regressões. Né? Então, o que cacete é uma regressão para ser mais exato? Né? Ela vai te voltar um valor X. Então, ela vai te voltar, por exemplo, um valor de uma casa, ela vai te voltar o peso de uma pessoa, ela vai te voltar alguma coisa do tipo, ela vai te voltar um número, vamos considerar dessa forma. Agora, quando nós estamos tratando de classificação, não, como já diz o próprio nome, você vai classificar alguma coisa de acordo com o tipo de dado que você receber. Então, por exemplo, digamos que nós temos várias frutas dentro de um cesto, beleza? E vamos dizer assim que ele fique entre peso, né? Vamos dizer que ele fique entre peso e tamanho, beleza? Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu vou estar com o meu peso e aqui vai ser o meu tamanho, ok? Então eu vou ter várias frutas. Então, por exemplo, eu vou ter maçãs e outras frutas, tá? Vamos dizer que, por exemplo, seja, vamos colocar assim, maçãs e melões, por exemplo, que é para a gente ter uma boa diferença entre eles. Né? Então, meus pontinhos vermelhos aqui, eles são minhas maçãs, tá? Então, às vezes você tem uma maçã bem grande, uma maçã pequenininha, tipo uma maçã galho, caramba, 4. E aqui desse outro lado nós vamos ter os melhões, né? Então, nós vamos ter melhões que são grandes e, na grande maioria das vezes, quanto maior, mais pesado ele é, né? Às vezes pode ser que você tenha um melãozinho pequenininho, às vezes não. Eu estou dando um exemplo bem besta, tá? Então, quando nós estamos tratando disso, nós não necessariamente necessitamos de um valor numérico. Numérico no sentido de eu ter 2.438,75. Não, eu não estou falando sobre isso. Agora, quando nós estamos tratando sobre classificação, algoritmos de classificação, nós estamos pensando o quê? Nós estamos pensando sobre a probabilidade daquele determinado evento ocorrer. Então, qual que uma outra coisa que é bem importante, principalmente quando a gente está vendo esse tipo de gráfico, é lógico que dificilmente você vai ter uma classificação ao qual esteja tudo separadinho, tudo bonitinho, ok? Então vão existir situações nas quais você vai classificar de forma errada e outras não. Estão vendo? Eu posso cruzar uma linha, não é exatamente uma linha, né? Não é algo reto, mas vocês podem ver que tipo eu consigo aqui, pelo menos esses meus dados, criar uma linha bem definida, mostrando aonde que estão os minhas, vamos chamar de melancias, né? E aqui embaixo as minhas massas. Né? Pior que eu fiz as duas logo com dois M's. Enfim, nós temos essas diferenças. E é uma diferença bem delimitada, né? E essa linhazinha bonitinha, né? É a. Eu sempre esqueço as benditas das palavras, meu. Ah, não é borda, boundary é limite. Boundary, isso, a fronteira, isso, fronteira, né? Isso daqui é a fronteira de decisão, né, da nossa classificação. Então, o que que é isso? O que que essa linha quer representar? Quer representar que, meu, tipo, daqui para cima são melões, melancias, e daqui para baixo são maçãs. E a probabilidade que eu quero saber é o quê? Eu quero saber se é uma maçã.
Eu não quero saber se é uma melancia, eu não quero saber se é uma outra fruta, uma banana ou coisa do tipo. Eu quero saber se é uma maçã ou se não é. Um exemplo, por exemplo, que o doutor Eng, o professor Eng dá, é, por exemplo, se eu tenho um tumor. Por exemplo, uma classificação de tumor. Então eu tenho aqui o tumor. Se ele é benigno, vou colocar o benigno aqui como um verdinho, por exemplo, né? Se ele é benigno ou se ele é maligno. Por exemplo, aqui dá pra gente tirar uma linha bem, meu, desse jeito aqui, ó, praticamente, né? Ou a gente pode traçar, por exemplo, uma linha mais na diagonal aqui, né, para poder falar quais são os malignos, quais são os benignos, né? Se estiver abaixo dessa linha, nós estamos falando sobre os tumores benignos, se estiver acima dessa linha, nós estamos tratando sobre os valores malignos, né? Então, é disso que a gente está tratando a partir de agora. Nós vamos estar tratando sobre algoritmos de classificação. Ah, então nós temos classificação somente de uma coisa? Não, nós temos de N coisas. Né? Nós temos classificação multivariada, nós temos classificação ao qual vai voltar se é maligno ou não, se é uma maçã ou não, se o carro que a gente está tratando é um Volkswagen, um Audi, ou sei lá, uma outra marca, um Fiat, né? Nós temos vários tipos de classificação, tá? Então, nós vamos ver isso daqui para frente, tá? Não vou ficar enchendo muita linguiça. Eu acho que isso daqui já é o suficiente. Aí, a partir dos próximos vídeos, a gente já começa a falar sobre como que serão a função hipótese, como que vai ser a nossa função de custo e assim por diante, tá bom? Que vai ser um pouquinho diferente de cada um deles, beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais. Não se esqueçam, curso do Zurubabel aqui embaixo. E vocês também podem se inscrever ali no canal Zurubando. Tchau, tchau.